O prédio da Litera Consulting tinha um tipo de silêncio caro. O ar-condicionado mantinha o andar inteiro numa temperatura que não permitia intimidade. Frio o bastante para lembrar que ali tudo era controle, do tom de voz ao comprimento da saia, do sorriso às pausas. A luz branca não favorecia ninguém, mas Marina sempre achou que isso era justo. Ninguém brilhava demais, ninguém denunciava fraquezas. Ela gostava dessa neutralidade. Naquela terça-feira, porém, a neutralidade parecia falhar em pequenas fissuras. Marina atravessou a recepção com o som do salto batendo no mármore como um metrônomo. O relógio analógico antigo pesava no pulso, lembrando-a do horário, das metas, do roteiro do dia. O coque apressado puxava levemente o couro cabeludo, como se aprendesse também por dentro. O blazer, sua armadura. Tinha reunião com um cliente difícil e um novo nome no projeto. Alguém que havia sido solicitada pela diretoria, o que era um jeito elegante de dizer, não é opcional. Quando entrou na sala de reuniões, sentiu primeiro o cheiro, café recém-passado, papel, e um perfume amadeirado tão discreto que parecia vir do próprio ar. Havia uma mulher perto da janela. Não era a beleza óbvia que puxava atenção, era a presença. A forma como ela ocupava o espaço sem pedir licença. Ombros firmes, postura relaxada, mas alerta. Um vestido midi de cor profunda, quase vinho, e um anel de prata no polegar que brilhava quando ela mexia no tablet. O cabelo preto, longo, ondulado, caía como uma escolha deliberada, não como descuido. Vitória. Marina reconheceu pelo olhar dos outros antes mesmo de ouvir o nome. Havia um cuidado silencioso na forma como os analistas sorriam para ela, como quem já a respeitava. A porta fechou com um clique contido e o som pareceu aumentar a consciência do próprio corpo. Marina ajeitou a pasta contra o peito, como se aquilo fosse suficiente para se manter inteira. Vitória olhou na direção dela. E o que havia naquele olhar, verde escuro, quase musgo, não era invasão. Não era flerte explícito. Era pior. Era precisão. Como se ela tivesse localizado Marina no mapa sem precisar de legenda. Marina sentiu um calor pequeno subir pelo pescoço. Um incômodo rápido, quase irritante. Ela se disse no mesmo instante que era apenas cansaço. Café demais. Pressa. Estresse. Quando Vitória caminhou para cumprimentá-la, o som do tecido do vestido roçando na pele foi capturado por um canto da mente que Marina não costumava usar no trabalho. Um canto sensorial inconveniente. O aperto de mão foi firme. A diferença mínima e devastadora foi o tempo. Vitória segurou por um segundo a mais do que seria necessário numa reunião. Só um segundo. O suficiente para Marina perceber a temperatura daquela pele, a pressão segura, a calma. O suficiente para a própria respiração falhar numa microfração que ninguém notaria, ninguém, exceto Marina. E talvez Vitória. Porque o sorriso que surgiu no canto da boca dela foi breve, quase um segredo. Então você é a Marina. Vitória disse isso como quem já sabia a resposta. A voz era baixa, com um tipo de maciez que não combinava com planilhas. E Marina, que tinha respostas prontas para qualquer coisa, demorou um pouco mais do que deveria para devolver um sim que soasse normal. Do outro lado da sala, alguém iniciou apresentações formais. PowerPoint, metas, cronogramas, palavras que deveriam ter encaixado em Marina como luvas. Mas a sala parecia menor. A luz branca parecia mais branca. E de algum modo impossível, a presença de Vitória parecia criar sombra. Marina sentou-se na ponta da mesa e abriu o laptop, focando no brilho da tela para não focar no corpo ao lado. Vitória se sentou perto, numa distância profissional, mas o perfume dela atravessou o ar com a paciência de quem não pede passagem. Madeira, um toque de algo cítrico, como casca de laranja esmagada com força, e um fundo quente que Marina não soube nomear. O cheiro se misturou com café e papel e a deixou alerta. Desnecessariamente alerta. Durante a reunião, Vitória falava pouco, mas quando falava, a sala obedecia. Ela não levantava a voz. Não precisava. Seu raciocínio tinha cortes limpos como lâminas bem cuidadas. Respondia perguntas difíceis com tranquilidade, desmontava objeções sem humilhar ninguém.
E às vezes lançava um olhar para Marina e breve, técnico, como se pedisse confirmação. Só que o olhar não era técnico. O olhar tinha peso. No meio da apresentação, Marina tentou beber água. A garrafa escorregou um pouco da mão, e ela se irritou com a própria falta de coordenação. Nesse exato momento, Vitória, inclinado-se discretamente, pegou a garrafa e a apoiou mais perto, sem interromper ninguém. O toque não aconteceu. Foi pior, aconteceu a possibilidade dele. O gesto foi tão gentil e tão simples que Marina sentiu uma raiva leve, absurda consigo mesma. Por que isso me afeta? Por que uma gentileza, uma mulher competente, um perfume, um segundo a mais numa mão? Por que seu corpo estava reagindo como se tivesse sido chamado pelo nome? Marina repetiu mentalmente o que repetia há anos, como quem aperta um parafuso frouxo. Sou hétero. Disse isso por dentro como um mantra. Como um travesseiro contra o barulho. Mas o barulho não diminuía. Em determinado momento, Vitória comentou uma estratégia e fez uma pergunta direta para Marina, envolvendo-a como peça central. Era elogio disfarçado de necessidade. Preciso de você nisso. Marina respondeu bem, sempre respondia bem, e todos assentiram. A reunião seguiu. Só que quando acabou e as pessoas se levantaram, o mundo ficou pós-reunião. Conversas atravessadas, cadeiras arrastando, risos que fingiam leveza. Vitória ficou perto da janela, olhando a cidade como se tivesse um pacto com ela. Marina recolheu seus papéis tentando ser rápida demais. O relógio no pulso parecia bater mais alto. Quando finalmente virou para sair, Vitória estava perto. Não perto o suficiente para ser indiscreto. Perto o bastante para que Marina sentisse a mudança no ar. Você tem um jeito de segurar tudo, Vitória disse, como se estivesse falando de gráficos. Dá pra ver. Marina riu um pouco, um riso que ela usava quando não queria concordar nem discordar. É trabalho. Vitória inclinou a cabeça. O cabelo caiu de um lado suave. O anel no polegar riscou a borda do tablet num movimento distraído. Nem sempre é só trabalho, ela disse, e a frase ficou no ar como fumaça. Não fazia barulho, mas ocupava espaço. Marina sentiu um impulso ridículo de explicar. De dizer, eu sou normal, eu sou, como se estivesse se defendendo de uma acusação invisível. Em vez disso, prendeu a pasta contra o peito com mais força. Bem-vinda ao projeto, Marina conseguiu dizer, mantendo o tom profissional. Vitória sorriu de novo, aquele sorriso curto. Obrigada. E então, num gesto pequeno que atravessou a linha entre o formal e o íntimo sem pedir licença, ela apontou para o relógio no pulso de Marina. Bonito. Marina olhou para o relógio como se o visse pela primeira vez em anos. Era do meu pai, disse automático. Vitória sustentou o olhar dela por um instante que não deveria existir num corredor corporativo. Então é mais do que um relógio. Marina sentiu a garganta apertar num lugar que não era emoção pura, era memória. Era passado. E foi nesse mesmo segundo que ela entendeu por que aquela mulher era perigosa. Vitória não se interessava apenas pelo que Marina fazia. Vitória parecia interessada no que Marina escondia. E Marina escondia muita coisa. No elevador, sozinha, ela apertou o botão do térreo com força demais. O reflexo no espelho devolveu uma mulher impecável. Camisa clara, blazer, cabelo preso, boca controlada. Mas os olhos cor-de-mel tinham um brilho irritado, como se algo dentro dela estivesse tentando acordar. Ela levou a mão ao pulso e girou levemente o relógio, procurando equilíbrio no metal frio. Sou hétero. Repetiu de novo. Só que dessa vez a frase não veio com firmeza. Veio como pedido. Quando o elevador abriu no térreo, Marina atravessou a recepção com a mesma postura de sempre, mas a sensação era outra, como se o corpo inteiro tivesse dado um passo que a mente ainda não autorizou. No fim do dia, já no seu escritório, ela abriu o e-mail com o resumo do projeto. Viu o nome de Vitória ali, oficialmente acoplado ao dela. Um par que o organograma dizia ser estratégico. Um par que o corpo de Marina tratou como ameaça. A tela do computador refletiu seu rosto. Marina piscou devagar, tentando voltar ao normal. O celular vibrou. Uma notificação desconhecida. Um número que ela não tinha salvo. Cheguei em casa.
Obrigada pela recepção. E eu gostei do seu jeito de segurar tudo. Marina ficou imóvel. O ar-condicionado soprou frio, mas a pele dela esquentou como se alguém tivesse chegado perto demais. Os dedos pairaram sobre o teclado. Não para responder, mas para entender por que aquela frase fazia o peito apertar. Ela quis apagar, quis ignorar, quis ser a mulher que sempre foi. Mas, sem perceber, já tinha lido 2 vezes. E numa terceira sentiu o que não queria sentir: curiosidade. Um desejo delicado e proibido, como uma lâmina coberta de veludo. Marina não respondeu. Ainda. Mas o silêncio dela não era calma. Era o começo. A primeira semana com Vitória no projeto foi um exercício de tortura em doses pequenas. Nada ostensivo. Nada que alguém pudesse apontar e dizer aqui. O que existia era pior. Uma sucessão de micro-coisas, a forma como Vitória chegava 5 minutos antes, como se a sala fosse dela. Como deixava o celular virado para baixo, inteira presente. Como escutava Marina como se escutasse também o que não era dito. Marina tentava responder com profissionalismo, mas o corpo dela respondia com uma sinceridade vulgar. O cheiro do perfume amadeirado de Vitória ficava no ar depois que ela saía da sala, e Marina odiava o fato de perceber isso. Odiava perceber a diferença de temperatura quando Vitória passava perto. Odiava que sua atenção, a mesma atenção afiada que fazia dela uma excelente consultora, se tornasse inútil quando a outra mulher inclinava o rosto para olhar a mesma planilha. Havia uma lógica ali que não era lógica. Havia uma química. E química, Marina sabia, era perigosa porque não negociava. Ela respondeu à mensagem de Vitória no dia seguinte com uma frase seca, correta, impecável. Algo como: bom que chegou bem, seguimos hoje às 14 horas. Uma resposta que podia ser lida por qualquer pessoa sem levantar suspeitas. Vitória respondeu com um simples perfeito. E um emoji discreto, um ponto de luz. Marina encarou aquele brilho na tela por tempo demais. Na terça, a diretoria avisou: viagem de 2 dias para São Paulo, reunião presencial com o cliente. Marina já tinha feito centenas de viagens assim. Hotel, PowerPoint, jantar protocolar, volta. Uma vida inteira de normal. Só que agora existia Vitória. No aeroporto, Marina chegou cedo demais, como sempre. A área de embarque tinha cheiro de café queimado e perfume barato, o barulho constante de rodas no piso, chamadas metálicas ao microfone. Ela tentou se distrair revisando slides no celular. Quando Vitória apareceu, foi como se o som do lugar diminuísse. Ela vinha de calça preta bem cortada, blusa leve, casaco jogado no antebraço, o cabelo solto. Os olhos verdes encontraram Marina com a naturalidade de quem não teme nada. Vitória sorriu. Você sempre chega cedo assim? Marina odiou a facilidade com que a pergunta soou íntima, como se aquele detalhe dissesse alguma coisa sobre ela. Sim. Marina ajustou a alça da bolsa no ombro. Evita estresse. Vitória observou com uma calma que parecia ter espaço sobrando. Você evita estresse como quem evita outra coisa. A frase foi dita como se falassem do trânsito, mas Marina sentiu como se falassem dela por dentro. Ela respirou com cuidado, medindo a própria voz. Eu evito problemas. Eu também. Vitória aproximou-se um pouco, suficiente para que Marina sentisse novamente o perfume e aquela presença quente por baixo do controle. A diferença é que eu aprendi que alguns problemas valem. Marina engoliu seco. Olhou para o painel do voo, fingindo buscar informação. Não buscava nada. Só precisava de um lugar para pousar os olhos que não fosse o rosto de Vitória. No avião, a sorte, ou a diretoria, que às vezes era a mesma coisa, colocou as duas lado a lado. Vitória sentou-se na janela. Marina no corredor. O braço de Vitória roçou no dela quando ela passou o cinto. Um toque mínimo, acidental, e ainda assim Marina sentiu o corpo inteiro responder como se tivesse sido chamado pelo nome. A pele do antebraço arrepiou. O coração bateu mais alto por 2 segundos. Vitória não pediu desculpas. Só olhou rapidamente como quem registra um detalhe. E aquele registro foi o primeiro golpe. Durante o voo, Marina tentou se concentrar no laptop. Vitória lia um livro.
De vez em quando, virava a página com uma lentidão que não combinava com aeroportos. Em algum momento Marina percebeu que estava prestando atenção nos dedos dela, na forma como a unha raspava suavemente o papel. Na segurança da mão, no anel no polegar, ela desviou a atenção como quem se queima. Sou hétero, disse por dentro, de novo. O mantra estava ficando gasto. Quando a turbulência começou leve, o avião tremeu. Marina odiava a turbulência. Ela não tinha medo de voar. Ela tinha medo de não estar no comando. E havia uma diferença. Ela apertou os dedos no apoio do braço. Vitória, sem olhar diretamente, estendeu a mão para pegar a própria garrafa de água e, no caminho, tocou o dorso da mão de Marina com a lateral dos dedos. Não foi um segurar. Não foi um gesto de cuidado evidente. Foi só um contato. Só um segundo. Mas Marina sentiu como se alguém tivesse baixado a temperatura do mundo e deixado apenas aquele ponto quente existindo. Vitória falou baixinho, sem virar o rosto. Respira. Marina respirou, contrariada. E obedeceu. O hotel era sofisticado demais, com carpete grosso e cheiro de madeira polida. A iluminação amarela fazia as pessoas parecerem mais bonitas do que eram, e isso em Marina disparou um alerta. Porque Vitória já era bonita sem ajuda nenhuma. Na recepção, entregaram os cartões. Quartos no mesmo andar, portas próximas. Marina sorriu normal para a atendente, agradeceu, e evitou olhar para a distância exata entre as duas portas, como se isso fosse algum tipo de indecência. No elevador, havia um casal e um homem ao telefone. Profissionalmente seguro. Socialmente neutro. Quando ficaram sozinhas por um breve instante, o casal desceu, o homem ao telefone também, o silêncio pareceu crescer. Vitória encostou de leve no espelho do elevador, uma postura relaxada, e olhou Marina como quem observa uma paisagem. Você vai se torturar esses 2 dias, né? Marina soltou uma risada curta. Um escudo. Eu não faço ideia do que você está falando. Vitória sorriu daquele jeito que parecia saber coisas. Faz sim. Marina sentiu a garganta fechar. O elevador subia com suavidade. Ela ficou olhando para o número dos andares ascenderem como se isso fosse um assunto sério. Vitória não insistiu. O que ela fez foi pior. Ela ficou quieta. E o silêncio dela tinha provocação suficiente para encher o elevador inteiro. Quando chegaram ao andar, o corredor estava vazio. Carpete abafando passos, cheiro limpo demais, ar frio demais. Marina caminhou rápido, como se velocidade fosse proteção. Vitória acompanhou, sem pressa. Na porta do quarto, Marina passou o cartão, abriu, e naquele segundo antes de entrar, Vitória falou com uma suavidade quase cruel. Boa noite, Marina. Era só isso. 2 palavras. Mas boa noite tinha um subtexto, como se dissesse, eu sei que você vai pensar em mim quando fechar essa porta. Marina entrou, fechou, encostou as costas na porta. O silêncio do quarto era diferente. Mais íntimo, mais quente, com o som distante da cidade entrando pela janela fechada. Ela largou a bolsa na cadeira e ficou parada, olhando para o próprio reflexo no vidro. Impecável por fora. Desarrumada por dentro. O celular vibrou. Mensagem do cliente confirmando o horário. Depois outra do grupo do projeto. Tudo normal. E então, como se a noite estivesse brincando com ela, outra vibração. Vitória. Se precisar revisar algo, estou acordada. Marina encarou a frase como se fosse um convite indecente. Era só trabalho, certo? Só que o corpo dela discordou, um calor lento desceu pelo estômago, e a lembrança do toque no avião voltou como uma faísca reacesa. Ela digitou obrigada, boa noite e apagou. Digitou talvez eu precise e apagou. Digitou estou bem e apagou. No fim respondeu, vou revisar aqui. Se surgir dúvida, aviso. Vitória respondeu rápido. Combinado. E então, Marina, tenta respirar. Você fica linda quando não está se segurando. Marina sentiu como se alguém tivesse puxado um fio dentro dela. O coração bateu alto, e a primeira reação foi raiva. Que direito ela tem? Que direito Vitória tinha de dizer linda, como se fosse natural? Que direito tinha de fazer Marina se sentir vista num lugar que ela evitava ser vista?
A segunda reação foi pior. Foi vontade. Marina largou o celular na cama como se fosse algo perigoso. Foi até o banheiro, lavou o rosto com água fria. O espelho devolveu seus olhos cor de mel brilhando demais. Ela sussurrou sem som: "Sou hétero." E pela primeira vez, a frase soou como mentira repetida. No dia seguinte, antes da reunião, Marina desceu para o café. O salão era elegante, com música baixa e xícaras que pareciam caras demais para café. Ela escolheu uma mesa no canto, tentando ser invisível. E então ouviu uma risada. Uma risada masculina que ela conhecia há anos. Marina congelou. A memória veio como um soco. Um rosto, um perfume antigo, uma noite em que ela tinha quase se permitido ser outra pessoa. Rafael. Ex-namorado. Ex-erro. Ex-conforto. Um capítulo que ela mantinha fechado por conveniência. Ele estava ali com outra pessoa, vestido como sempre, sorrindo como sempre, ocupando espaço como se tivesse direito ao mundo. Marina sentiu um aperto no peito que não era saudade, era vergonha. Era o tipo de passado que insiste em mostrar como você já se traiu. Ela pensou em levantar, sumir, fugir. Mas Rafael a viu. O sorriso dele abriu surpreso, e ele caminhou na direção dela com a familiaridade de quem acredita que ainda tem acesso. Marina? Meu Deus! Ele inclinou-se para beijar o rosto dela. Marina travou. O beijo foi rápido, social, mas o corpo dela reagiu com rigidez automática. Não por trauma explícito, mas por lembrança, as noites em que ela usou Rafael como prova de normalidade. Oi? Ela disse, a voz um pouco mais alta do que pretendia. O que você faz aqui? Rafael olhou ao redor, como se o hotel fosse uma extensão dele também. Marina respondeu com frases curtas: trabalho, cliente, reunião. Coisas seguras. Rafael puxou uma cadeira sem pedir. Você sempre trabalhando. Você nunca muda. Marina sorriu por educação. Dentro, algo se contorcia. E então sentiu, sem precisar olhar, Vitória chegando. Foi como um campo magnético. Vitória parou ao lado da mesa com um prato na mão e um café. Olhou Rafael, depois olhou Marina. O olhar dela não perguntou quem é. O olhar dela perguntou: isso te prende? Marina tentou manter o rosto neutro. Vitória, Marina disse, apresentando como se fosse rotina. Esse é o Rafael, um amigo antigo. Ela odiou a palavra amigo. Era uma mentira conveniente. Rafael era mais do que isso e menos do que isso, e ambos os extremos eram vergonhosos. Vitória estendeu a mão cordial. Prazer. Rafael apertou a mão dela e sorriu daquele jeito fácil. Os olhos dele percorreram Vitória com curiosidade masculina que Marina já conhecia. E por algum motivo, aquilo despertou nela uma irritação inesperada, quente, possessiva e absurda. Rafael soltou uma risada. Então vocês estão no mesmo projeto? Vitória respondeu com calma. Sim. E a Marina está liderando muito bem. A frase soou como elogio profissional, mas havia uma ênfase sutil em a Marina que fez o estômago dela virar. Como se Vitória estivesse marcando território sem precisar tocar. Marina segurou a xícara com força. O café estava quente, mas ela mal sentiu. Rafael olhou para Marina, depois para Vitória, e sorriu como quem acha que entendeu alguma coisa. Marina sempre foi certinha, ele disse, com um tom que parecia carinhoso, mas arranhava por baixo. Vitória inclinou a cabeça. Certinha ou cuidadosa? Rafael deu de ombros. Mesma coisa, né? A pergunta ficou no ar. Marina sentiu o rosto esquentar. A lembrança veio sem ser convidada. Uma festa na faculdade, uma amiga muito próxima, o álcool, o beijo que quase aconteceu no banheiro, o pânico, e depois, Rafael. O caminho mais fácil. A escolha mais segura. O passado mal resolvido tinha nome. E ele estava sentado na cadeira, rindo. Vitória olhou para Marina com gentileza suficiente para ser perigosa. A gente precisa subir em 10 minutos, ela disse, como uma saída. Você vem? Marina queria dizer sim rápido. Queria levantar e escapar daquele passado. Mas o orgulho, sempre o orgulho, fez ela hesitar. Como se levantar rápido demais fosse admitir alguma coisa. Rafael tocou o pulso dela de leve, bem em cima do relógio.
Você tá diferente, ele disse baixo como se a frase fosse íntima. Mas, tensa. Marina sentiu o toque como uma mancha. O relógio frio embaixo dos dedos dele. A lembrança do pai. A sensação de invasão. Vitória viu. E no movimento quase invisível, ela colocou a mão sobre a mesa perto do pulso de Marina, não tocando, mas perto o bastante para que Marina sentisse ali uma opção. Uma escolha. Marina puxou o pulso de volta, se levantou e pegou a própria pasta. A gente tem reunião. Foi bom te ver, Rafael. Foi mentira. Não tinha sido bom. Quando as duas se afastaram pelo corredor, Marina percebeu que estava tremendo por dentro, como se tivesse corrido. Vitória não perguntou nada na hora. Ela só andou ao lado de Marina, acompanhando o ritmo, a presença firme, como se dissesse: eu estou aqui, mas não vou te salvar de você mesma. No elevador, de novo aquele espaço pequeno, a respiração. Marina encarou os números subindo e ouviu a própria voz sair antes que a mente filtrasse. Ele faz parte de um passado que eu preferia não ver. Vitória olhou para ela e não havia julgamento. Havia entendimento. Passado mal resolvido dói mais quando a gente finge que não existe, ela disse. Marina fechou os olhos por um segundo. Abriu. Eu não estou fingindo. Vitória não sorriu. Não provocou. Só respondeu com um HM baixo que parecia dizer: está sim, e você sabe. A reunião com o cliente foi um sucesso. Marina falou com precisão, Vitória complementou com inteligência, e a diretoria ficou satisfeita. O tipo de Vitória que deveria deixar Marina tranquila. Só que tranquilidade não foi o que veio. À noite, houve jantar com o cliente, restaurante caro, luz baixa, taças de vinho, risadas que soavam falsas. Marina bebeu menos do que todos, como sempre. Ela gostava de estar sóbria. Gostava de lembrar de tudo. Vitória, por outro lado, bebeu uma taça inteira lenta sem pressa. E o vinho pareceu deixá-la ainda mais perigosa. Não porque a deixasse solta, mas porque deixava a sinceridade dela mais perto da superfície. No fim do jantar, na saída, o ar da rua estava frio e úmido. A cidade cheirava a asfalto molhado e fumaça distante. Marina abraçou o próprio corpo com o casaco, tentando segurar o calor dentro. Vitória ficou ao lado dela, mãos no bolso, observando. Você ficou pálida quando viu o Rafael. Ela disse, sem rodeios. Marina travou. Não é assunto. Vitória não se abalou. Tudo bem. Mas você também ficou com raiva quando ele me olhou. Marina riu dura. Você está imaginando coisas. Vitória deu um passo mais perto. Só um. Eu imagino muita coisa, Marina. A voz dela era baixa. Mas isso eu vi. Marina sentiu o peito apertar. O som de um carro passando, o barulho de água numa sarjeta, o mundo acontecendo ao redor. E no centro, a consciência do corpo de Vitória perto demais. Marina tentou escapar pela via profissional. Amanhã cedo temos mais uma rodada com o cliente. Eu vou subir. Vitória segurou o olhar dela. Você foge de tudo que te faz sentir? Marina sentiu como se aquela frase fosse uma mão no peito. Ela odiava ser lida. Odiava ser desmontada. Eu não fujo, ela respondeu, mas a voz saiu com menos convicção. Vitória soltou um suspiro leve, como se estivesse cansada e ao mesmo tempo decidida. Eu não estou aqui para te empurrar. Ela inclinou um pouco o rosto. Mas eu também não estou aqui para ser castigada pela sua guerra interna. A frase fez Marina tremer, porque era verdade. E porque, no fundo, Marina já sabia que estava usando a distância como punição, não só contra Vitória, mas contra si mesma. Vitória continuou mais baixa ainda. Se você quiser que eu seja só trabalho, eu consigo. Ela fez uma pausa. Mas eu preciso que você pare de me olhar como se eu fosse um incêndio e, ao mesmo tempo, como se você quisesse colocar fogo no próprio corpo. Marina sentiu o sangue subir como uma onda. O ar frio não ajudava. Tudo parecia mais sensível, a pele, o ouvido, o cheiro do perfume. Ela abriu a boca para negar, mas não saiu som, porque negar aquilo seria negar o próprio corpo, e ela estava cansada de mentir. Vitória observou o silêncio, e aquele silêncio foi a primeira confissão que Marina já fez na vida sem usar palavras. Vitória se aproximou mais um pouco.
Agora, se Marina estendesse a mão, tocaria o tecido do casaco dela. Se respirasse fundo, sentiria o perfume mais forte. Vitória não tocou. Não invadiu. Ela só ficou ali, oferecendo um espaço. Se você quiser, você vem. Marina sentiu a vontade, crua, impossível, de encostar a testa no ombro de Vitória e confessar tudo. Sentiu vontade de sentir a boca dela, de testar se aquele desejo era real ou se era só um delírio. E ao mesmo tempo o passado gritou dentro dela, a vergonha, o medo, a voz antiga dizendo isso não. Marina deu um passo para trás. Vitória piscou devagar. O olhar dela escureceu um pouco, não de raiva, mas de dor contida. Tá. Ela disse, simplesmente. Boa noite, Marina. E se virou. Marina ficou parada na calçada, vendo Vitória se afastar. O peito doía como se tivesse levado uma pancada. Ela subiu para o quarto com um nó na garganta que não era choro, era desejo preso. No banheiro tirou o blazer devagar. Desabotoou a camisa. Olhou para o próprio pescoço no espelho levemente ruborizado. A pele parecia viva demais. E então, como uma traição do próprio corpo, ela imaginou a mão de Vitória ali. Imaginou dedos firmes quentes subindo pelo pescoço, parando no maxilar delicado, inclinando o rosto dela com cuidado. Marina fechou os olhos e prendeu a respiração. A imagem ficou. E o corpo respondeu, uma onda lenta, quente, descendo pelo ventre, deixando as pernas mais pesadas, a boca mais seca. Ela encostou as mãos na pia para se firmar. A mente tentou gritar pare, mas o corpo estava cansado de ser controlado. O celular vibrou em cima da cama. Uma mensagem. Vitória. Eu não vou te pressionar, mas eu também não vou ficar aqui assistindo você se apagar. Quando você decidir respirar, me chama. Marina ficou olhando a tela até as letras perderem sentido. E pela primeira vez, a vontade de responder não foi racional. Foi necessidade. Os dedos dela pairaram sobre o teclado. Ela escreveu, vem aqui. E apagou. Escreveu, desculpa. E apagou. Escreveu, eu não sei o que eu estou fazendo. E apagou. No fim, escreveu só. Você está acordada? A resposta veio rápido demais, como se Vitória já estivesse segurando o celular na mão. Sim. O quarto pareceu mudar de forma, como se as paredes se aproximassem. Marina ficou olhando para a porta. A porta que separava o que era certo do que era verdade. Ela levantou devagar, como se estivesse sonâmbula. Foi até a porta. Encostou a mão na maçaneta. A outra mão tremia. Ela abriu. No corredor silencioso, carpete engolindo o som, a luz amarela criando sombras íntimas, Vitória estava ali? Como se tivesse surgido do nada, mas na verdade tinha vindo rápido demais para ser acaso. Ela não sorria. O rosto dela estava sério, os olhos verdes fixos em Marina. E naquela seriedade havia uma pergunta que não era dita. Você tem certeza? Marina não tinha. Mas o corpo dela deu um passo para o lado, abrindo espaço. Vitória entrou sem tocar nela. A porta fechou atrás. O silêncio que ficou era um silêncio de queda. Vitória parou a poucos passos, mantendo distância. Respeito. Controle. Consentimento em forma de pausa. Marina respirou, e o ar saiu como se tivesse sido guardado por anos. Vitória falou baixo, quase um sussurro. Marina, o que você quer? Marina abriu a boca. E antes de conseguir mentir, ouviu algo dentro dela, uma voz antiga, frágil, real, dizendo a verdade pela primeira vez. O corpo dela se inclinou meio centímetro na direção de Vitória. O suficiente para que a distância virasse possibilidade. O quarto de Marina parecia outro com Vitória dentro. Não porque tivesse mudado, a cama impecável, as cortinas pesadas, o ar-condicionado frio demais, mas porque o ar agora tinha um centro. Tinha peso, tinha expectativa. Tinha aquela eletricidade silenciosa que não pede licença. Vitória ficou a poucos passos, sem avançar, como se cada centímetro a mais precisasse ser escolhido por Marina. Marina sentiu isso com clareza brutal. Ali não havia armadilha. Havia uma porta aberta. E portas abertas são mais assustadoras do que paredes. Marina. O que você quer? Vitória repetiu sem pressa, como quem faz uma pergunta sagrada.
A boca de Marina estava seca. O coração batia alto o suficiente para ela achar que Vitória podia ouvir. A mente tentou organizar uma frase segura: precisamos falar, é confuso, melhor não, mas o corpo não se interessava por segurança. O corpo dela tinha guardado esse desejo por dias. Por anos, talvez. Marina apertou a mão no próprio pulso, sentindo o relógio frio, como se aquilo fosse sua âncora. Herança do pai, regra, linha reta. Ela ergueu os olhos. Vitória estava ali inteira. Olhos verdes escuros fixos, sem triunfo, sem fome predatória, só presença. E isso era o que mais desmontava Marina. Vitória não queria vencer. Queria que Marina escolhesse. Marina respirou. O ar entrou como lâmina. Saiu trêmulo. A voz dela falhou, e isso já era confissão. Eu não sei o que eu sou quando eu estou perto de você. Vitória não se mexeu, mas algo no rosto dela amoleceu, quase imperceptível. Você não precisa saber agora, ela disse baixo. Só precisa ser honesta. A palavra honesta bateu como um tapa suave. Marina engoliu em seco. Um silêncio curto se abriu, o tipo de silêncio que no fundo é uma pergunta. Então Marina deu um passo. Pequeno. Quase nada. Mas suficiente para atravessar a distância que ela tinha usado como muralha. Vitória inspirou devagar, como se também estivesse se segurando. Marina levantou a mão e parou no meio do caminho, tremendo como se tocar fosse um crime. Os dedos ficaram suspensos a poucos centímetros do casaco de Vitória. Aquele espaço mínimo entre pele e tecido era o lugar exato onde Marina sempre escolheu o não. Vitória falou com a voz ainda mais baixa. Se você me tocar, eu vou te tocar de volta. Mas eu só vou até onde você for comigo. Marina fechou os olhos por um segundo. E tocou. Primeiro, os dedos dela encostaram no tecido do casaco, uma pressão leve, experimental. Depois a mão escorregou para o antebraço de Vitória, encontrando a firmeza do corpo por baixo. Um calor real humano. Presente. A pele de Marina se arrepiou inteira. Vitória não avançou. Apenas inclinou um pouco o rosto, como se pedisse permissão sem usar palavras. Marina abriu os olhos e viu ali no olhar de Vitória a pergunta final. Posso? Marina respondeu do único jeito que conseguia. Ela puxou Vitória mais perto. Não com força, com necessidade. O primeiro beijo não foi cinematográfico. Foi hesitante, quase desajeitado, como se Marina tivesse medo da própria boca. Um toque rápido, o lábio de Vitória roçando o dela, e Marina recuando 1 milímetro, assustada com o choque. Vitória ficou imóvel. Esperou. Marina sentiu a vergonha tentando subir como febre. Isso é errado, isso é. Mas então Vitória falou, encostando a testa de leve na dela, sem beijo, só proximidade. Olha pra mim. Marina olhou. E a vergonha perdeu a linguagem. O segundo beijo veio como uma queda sem chão. Mais inteiro, mais profundo, mais verdadeiro. Marina sentiu a boca de Vitória se abrir com paciência, conduzindo, mas sem tomar. E quando Marina pressionou mais, foi como se o corpo dela finalmente encontrasse um lugar onde cabia. O som do beijo preencheu o quarto, suave, úmido, íntimo demais para ser erro. Marina soltou um suspiro que parecia dor e alívio ao mesmo tempo. Vitória colocou as mãos na cintura dela, mas parou ali, firme, como se segurasse Marina no mundo. Tá tudo bem? Perguntou com a boca ainda perto, a voz quente. Marina sentiu, incapaz de falar. Vitória roçou o nariz no dela, lento. Fala pra mim, Marina. Eu preciso ouvir. Marina fechou os olhos, o peito subindo e descendo, e a verdade escapou como se estivesse presa há muito tempo. Eu quero você. Vitória soltou um som baixo, quase um gemido contido, e então beijou Marina de novo, como se aquela frase tivesse dado permissão ao ar. Marina sentiu a própria postura. A mesma postura rígida de reuniões, se desfazer. O blazer caiu no chão sem que ela percebesse. A camisa, antes tão alinhada, ganhou vincos, ganhou vida. Vitória tocou o rosto dela com cuidado, o polegar traçando a linha do maxilar delicado. E Marina tremeu com um tipo de sensibilidade que não combinava com a mulher que ela fingia ser. Vitória deslizou as mãos para as costas de Marina, pressionando-a contra a porta fechada.
A madeira fria nas costas contrastava com o calor do corpo de Vitória. Marina prendeu a respiração quando a coxa de Vitória encostou entre as pernas dela, não como invasão, mas como presença, como oferta. Um impulso atravessou Marina: recuar, pedir desculpas, voltar a ser segura. Só que o corpo dela já tinha votado. Marina agarrou a gola da blusa de Vitória, puxando-a, como se tivesse medo que ela desaparecesse. O beijo se tornou mais urgente e a urgência trouxe com ela algo que Marina sempre evitou: vulnerabilidade. Ela soltou um som baixo quando Vitória mordeu de leve o lábio dela, e esse som pareceu humilhante e libertador, como se o corpo dela finalmente confessasse sem pedir permissão. Vitória se afastou o suficiente para olhar Marina por inteiro. Cabelo agora solto em fios, olhos de mel brilhando, boca inchada, peito subindo rápido. Você tá linda, Vitória disse, e a frase não foi elogio, foi constatação, quase reverência. E você tá aqui, comigo. Marina sentiu lágrimas pequenas se formando, irritada por isso. Eu tô com medo, ela confessou, a voz quebrada. Vitória tocou o relógio no pulso dela, com a ponta dos dedos, como quem toca algo sagrado. Eu sei. A voz de Vitória ficou ainda mais suave. Mas você não precisa se punir por sentir. Marina engoliu o choro. Sentiu o corpo inteiro quente, sensível, exposto. Vitória beijou o canto da boca dela, depois a linha do queixo, descendo devagar pelo pescoço. O beijo ali fez Marina inclinar a cabeça sem perceber, oferecendo mais como se fosse inevitável. O quarto parecia respirar com elas. O ar frio do ar-condicionado, o calor da pele, o som do tecido roçando, o perfume amadeirado se misturando ao cheiro de pele viva. Vitória parou de novo. Se a gente continuar, vai mudar alguma coisa pra você? Perguntou com honestidade crua. A pergunta atravessou Marina como lâmina. Porque a resposta era sim. Não mudaria só alguma coisa. Mudaria tudo. Marina pensou no pai, na família, no olhar dos colegas, no Rafael, na palavra hétero que ela tinha usado como escudo e prisão. Pensou no conforto de fingir, e então pensou na sensação da boca de Vitória, na paz estranha que ela sentia quando finalmente parava de lutar. Marina encarou Vitória, e tomou a decisão que nunca tinha tomado por si mesma. Ela segurou o rosto de Vitória com as duas mãos e disse, com a voz tremendo mas inteira: vai mudar. Uma pausa curta, firme. E eu quero mesmo assim. Vitória ficou imóvel por um segundo, como se aquela frase fosse o verdadeiro beijo. Depois ela beijou Marina com uma intensidade quieta, uma promessa cumprida, e conduziu Marina até a cama com um cuidado que parecia contradizer a urgência. Como se quisesse que Marina lembrasse de cada segundo, não como culpa, mas como verdade. Marina sentiu o lençol frio nas pernas quando sentou, sentiu a mão de Vitória deslizando pelo braço dela, subindo até o ombro, puxando a camisa devagar botão por botão, como se desfizesse uma armadura antiga. E Marina, que sempre controlou tudo, deixou. Ela deixou a respiração escapar alto quando Vitória beijou a pele exposta do ombro. Deixou as mãos explorarem as costas de Vitória, sentindo músculo, calor, firmeza. Deixou o corpo responder sem censura. E cada resposta era um sim, que Marina nunca teve coragem de dizer em voz alta. O beijo se espalhou em caminhos lentos, boca, pescoço, clavícula. Toques que eram mais do que desejo, eram reconhecimento. Vitória mantinha o olhar nela, perguntando com o corpo, esperando o corpo de Marina responder. E Marina respondia, cada vez mais audaciosa, cada vez mais presente, até o medo virar apenas um ruído distante. Quando Vitória finalmente encaixou o corpo ao dela, Marina soltou um suspiro que parecia a primeira respiração de uma vida inteira. Ela agarrou o lençol, depois agarrou Vitória, como se a outra mulher fosse a única coisa real no mundo. Vitória murmurou perto do ouvido dela: você não tá sozinha. E foi aí que Marina se quebrou de verdade, não em dor, mas em rendição. Uma rendição doce, quente, proibida, tão intensa que parecia impossível ter existido um antes. O quarto inteiro virou som. Respirações, sussurros, o atrito do tecido, o colchão cedendo,
O nome de Vitória escapando da boca de Marina como se sempre tivesse morado ali. E no auge Marina entendeu com uma clareza devastadora. Ela não estava descobrindo. Ela estava lembrando. Lembrando de quem ela teria sido se não tivesse aprendido a ter vergonha. Depois ficou o silêncio. Um silêncio diferente, não vazio, mas cheio. Marina estava deitada, pele quente, coração ainda acelerado, o corpo inteiro sensível como se tivesse sido acordado com força. Vitória estava ao lado, apoiada num cotovelo, observando Marina como quem observa algo precioso demais para tocar sem cuidado. Marina virou o rosto, encontrando o olhar dela. E sem conseguir segurar, deixou uma lágrima cair. Vitória enxugou com o polegar. Ei, ela sussurrou. Marina riu sem humor, a voz rouca. Eu acabei de destruir a minha vida. Vitória não negou. Não ofereceu mentira bonita. Ela só disse a verdade que Marina vinha evitando. Você acabou de começar a viver a sua. Marina fechou os olhos e por um segundo acreditou. Foi quando o celular dela vibrou no criado mudo. Uma vibração longa, insistente. Marina esticou o braço, ainda com a respiração irregular, e pegou o aparelho. Na tela, Rafael. E abaixo do nome, uma prévia de mensagem que fez o estômago dela virar gelo. Precisamos conversar. Eu vi vocês duas. Marina sentiu o quarto inteiro ficar frio. Vitória percebeu na hora. O corpo dela ficou alerta, o olhar escureceu. O que foi? Marina não conseguiu responder, porque o passado mal resolvido tinha acabado de encontrar o presente, e agora ele tinha provas. E Marina entendeu que a decisão irreversível não tinha sido só o beijo. Tinha sido o risco. Tinha sido escolher Vitória, e com isso escolher enfrentar tudo. O celular vibrou de novo, como se tivesse pressa de arrancar o pouco de paz que ainda existia no quarto. Marina olhou para a tela com a sensação física de queda, o estômago abrindo, o sangue recuando para algum lugar mais fundo. Rafael. O nome dele ali parecia uma porta batendo. Vitória se ergueu devagar, o lençol escorregando pela cintura, o olhar já atento, afiado. O que foi? Marina passou o polegar pela prévia da mensagem de novo, como se pudesse mudar as palavras pela insistência. Precisamos conversar. Eu vi vocês duas. Ela tentou respirar e só conseguiu um ar curto, rachado. É o Rafael. A voz saiu baixa, suja de pânico. Ele viu. Vitória ficou imóvel por um segundo, e Marina percebeu algo que a doeu mais do que medo. Vitória não se surpreendeu. Só confirmou que já sabia sobre o mundo. Sobre consequências. Você quer que eu vá embora? Vitória perguntou sem amargura. Só oferecendo uma saída limpa se Marina precisasse. A pergunta era justa. Era adulta. Era respeitosa. E ainda assim, Marina sentiu como se alguém tivesse encostado um dedo na ferida exata. Porque ir embora era o reflexo automático dela. Era o hábito antigo, apagar o incêndio, fingir que nada queimou, voltar ao confortável. Marina encarou Vitória. Os olhos verdes dela estavam calmos, mas havia uma linha de proteção ali, não contra Marina. Contra o que Marina poderia fazer para se salvar às custas das duas. O quarto cheirava a pele, a perfume amadeirado, a lençóis quentes. Lá fora a cidade continuava viva, indiferente, com carros passando como se nada tivesse acontecido. Marina sentiu o peso do próprio corpo ainda sensível. Sentiu o relógio frio no pulso como um julgamento antigo. E pela primeira vez, não quis usar aquilo como algema. Não. Marina ouviu a própria voz e quase não acreditou. Eu não quero que você vá embora. Vitória inclinou a cabeça, como se quisesse ter certeza de que não era só impulso. Então o que você quer? Marina engoliu seco. A resposta veio antes do medo. Eu quero enfrentar. A palavra enfrentar saiu com um tremor, mas saiu inteira. Era pequena, mas era nova. Marina jamais teria dito aquilo uma semana antes. Vitória não sorriu, não comemorou. Só assentiu. Tá. A voz dela ficou mais grave, um fio de cuidado. Então a gente enfrenta. A frase "a gente" fez Marina fechar os olhos por um segundo. Não por emoção bonita. Por susto. Por alívio. Marina digitou com os dedos trêmulos. Onde você está?
A resposta de Rafael veio como se ele estivesse esperando do lado de fora do quarto desde o começo da vida dela, no bar do lobby. Agora, Vitória se levantou e começou a se vestir com movimentos calmos, precisos, sem pressa, como quem se prepara para uma conversa que pode virar guerra, mas não perde a elegância. Marina vestiu a camisa amassada, prendeu o cabelo num coque apressado de novo, tentando recuperar a armadura, e percebeu, com um desconforto quase cômico, que a armadura não encaixava mais do mesmo jeito. Quando abriram a porta, o corredor do hotel parecia mais longo do que antes. A luz amarela que horas atrás tinha sido íntima agora era cruel, destacando cada sombra. No elevador, Marina sentiu a mão de Vitória encostar de leve na dela. Não um aperto. Não um "eu te salvo". Só presença. Só um lembrete de que Marina não estava sozinha, mas ainda assim era Marina quem precisava escolher. O lobby cheirava a madeira polida e álcool caro. Havia risadas baixas em uma mesa, um piano tocando algo suave demais para aquele momento. Rafael estava no bar, com um copo na mão, postura relaxada de quem acredita que controla a narrativa. Quando viu Marina, abriu um sorriso. Quando viu Vitória ao lado, o sorriso hesitou, mas não desapareceu. Ele era bom em fingir. Olha só. Ele disse, como se tudo aquilo fosse uma coincidência divertida. Então é verdade. Marina sentiu a garganta apertar, mas manteve o corpo ereto. Ela percebeu com uma clareza estranha que nunca tinha realmente enfrentado Rafael. Ela sempre tinha contornado, sorrido, agradado, ficado de boa para não gerar conflito, para não ser vista como exagerada. Vitória permaneceu um passo atrás, um silêncio que não era submissão, era espaço. Ela estava deixando Marina tomar o próprio lugar. Rafael girou o copo na mão. Eu não sabia que você... Ele fez uma pausa, procurando uma palavra que soasse menos nojenta do que o que pensava. Enfim, você sempre foi tão certinha. O tom dele puxava uma lembrança antiga. A forma como ele dizia certinha quando Marina dizia não, quando Marina hesitava, quando Marina pedia para ir devagar. Era um elogio que sempre veio com julgamento embutido. Marina sentiu um calor de raiva subir. Não aquela raiva histérica que ela temia. Uma raiva limpa. Eu não te devo explicação, e Marina disse, e a própria voz a surpreendeu. Rafael riu curto. Tá. Não deve. Mas você sabe como as coisas funcionam, Marina. Isso aí, ele balançou a cabeça na direção de Vitória como se Vitória fosse um acessório, vir assunto rápido. Vitória se mexeu finalmente, aproximando-se o suficiente para ficar ao lado de Marina, não atrás. Um alinhamento silencioso. Rafael continuou, confiante demais. Eu vi no corredor. Vocês acharam que ninguém ia ver? E outra. Ele baixou a voz com aquela intimidade falsa. Você tá jogando sua vida fora por uma fase. Por curiosidade. A palavra curiosidade bateu em Marina de um jeito especial. Ela tinha usado isso para se enganar. E ouvir aquilo da boca dele a fez sentir nojo, não de si, mas da mentira que permitiu que ele representasse o normal. Marina respirou fundo. Sentiu a mão de Vitória próxima sem invadir. Uma opção. Ela apoiou os dedos no balcão firme. Não é uma fase. Marina disse, devagar. E não é jogar fora. Rafael ergueu as sobrancelhas, como se esperasse que ela voltasse atrás. Marina, você tá. Não. Marina cortou, e a palavra saiu como uma lâmina fina. Ela sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Eu tô cansada de ser o que você chama de certinha, só porque te servia. O sorriso de Rafael sumiu por um instante. Você tá falando sério? Marina olhou para ele e viu, finalmente, o que evitou ver por anos. Rafael não era um grande amor perdido. Ele era um espelho conveniente que ela usou para se encaixar. Ele era um abrigo da vergonha. E o preço do abrigo era a própria vida. Ela engoliu o bolo de emoção e disse, com a voz firme o bastante. Se você quer transformar isso em fofoca ou ameaça, você só vai provar que tipo de homem você é. Marina fez uma pausa, sentindo o coração bater em cada sílaba. Eu não vou mais viver com medo do que você pode dizer. Rafael apertou o copo. Você tá escolhendo isso mesmo? Marina sentiu a pergunta tentar virar armadilha.
você vai escolher uma mulher e perder sua vida normal. E por um segundo, o medo antigo tentou voltar. O reflexo de pedir desculpas. De suavizar. Mas então Marina lembrou do quarto. Do beijo que não era erro. Do corpo dela finalmente sem vergonha. Ela olhou para Vitória. Vitória a encarou de volta sem exigir nada, sem pedir prova. Só esperando que Marina fosse verdadeira consigo. Marina voltou os olhos para Rafael. Eu tô escolhendo a mim. A frase saiu tão simples que doeu. Como se tivesse demorado décadas para existir. Rafael soltou um riso sem humor. Você vai se arrepender. Marina inclinou a cabeça, e pela primeira vez não sentiu necessidade de convencer ninguém. Talvez. Ela disse, e um tremor atravessou a voz, não de fraqueza, mas de humanidade. Mas eu prefiro me arrepender sendo honesta do que continuar mentindo para sobreviver. Vitória colocou a mão no cotovelo de Marina. Um toque breve, quase nada, mas suficiente para dizer vamos. Marina virou as costas. E a coisa mais estranha aconteceu. Ela não desmoronou. No elevador ela sentiu a respiração ainda alta. O corpo ainda tremia. Mas era um tremor de pós-tempestade, não de fuga. Quando a porta do quarto fechou, o silêncio voltou. Só que agora não era um silêncio de segredo. Era um silêncio de consequência. Marina encostou as costas na porta e soltou o ar como se tivesse segurado a vida inteira. Vitória se aproximou devagar. Você foi corajosa. Marina riu um pouco, incrédula, quase amarga. Eu estou apavorada. Vitória encostou a mão no rosto dela, o polegar passando de leve pela linha da boca inchada. Coragem não é não sentir medo. Vitória disse. É não deixar o medo mandar. Marina fechou os olhos. Sentiu um aperto no peito que não era só pânico. Era luto. Luto pela mulher que ela foi, pela vida correta que ela manteve como vitrine, pelos anos em que se apagou. Eu não sei o que acontece agora, Marina confessou, a voz baixa, quase infantil de tão nua. Vitória aproximou a testa da dela, de novo aquele gesto que parecia um lar. Acontece o que você escolher. Um passo de cada vez. Marina abriu os olhos. Você? Ela engoliu seco. Você vai ficar? Vitória sustentou o olhar por um instante longo. Havia desejo ali sim. Mas havia algo mais perigoso, dignidade. Eu fico se você não me transformar num segredo. Vitória falou sem dureza. Só verdade. Eu fico se você não me usar para se punir. Eu fico se você escolher você de verdade. Não só hoje, não só no escuro. Marina sentiu a garganta apertar. As lágrimas subiram quentes. Ela pensou na diretoria, no trabalho, nos rumores, no pai, no relógio, na herança silenciosa de expectativas. Pensou na palavra hétero como uma casa onde ela viveu sufocada. E percebeu que não precisava de um rótulo perfeito naquela noite. Ela precisava de um gesto real. Marina estendeu o braço e tirou o relógio do pulso. Colocou-o na mesa de cabeceira com cuidado, como quem deposita algo precioso, não como rejeição ao pai, mas como recusa a viver algemada a um símbolo. Vitória observou em silêncio. Marina respirou fundo, e o ar entrou sem doer. Eu não vou te esconder. Marina disse. A voz tremia, mas não falhou. Eu não sei como vai ser. Eu vou errar. Eu vou ter medo. Mas eu não vou voltar para a jaula. Vitória fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase fosse um alívio antigo. Quando abriu, havia brilho ali, controlado mas real. Então eu fico. Marina sentiu o corpo relaxar como se tivesse soltado um peso que nem sabia que carregava. E quando Vitória a beijou foi diferente do clímax. Não foi queda. Foi assinatura. Um beijo que dizia, agora é verdade também na luz. Na manhã seguinte, a luz cinzenta entrou pelas cortinas. Marina acordou com Vitória ao lado, o cabelo preto espalhado no travesseiro, a respiração calma. O quarto tinha cheiro de noite e de começo. O celular de Marina tinha mensagens do grupo do projeto. Agenda. Reunião cedo. A vida seguindo como sempre, e ainda assim diferente. Ela leu uma mensagem da diretoria. Bom trabalho ontem. Vamos alinhar próximos passos. E sentiu o medo tentar voltar. Mas quando virou o rosto e viu Vitória acordando,
olhos verdes ainda sonolentos, uma mão procurando a dela sob o lençol. Marina percebeu algo que não tinha sentido antes. Medo não era mais sinal de não. Medo era só o preço de ser real. Vitória tocou o rosto dela preguiçosa e murmurou: "Tá pensando demais." Marina riu baixo. "Eu sou especialista nisso." Vitória beijou a ponta do nariz dela. "Então pensa numa coisa só." Marina encarou o teto por um instante, e a resposta veio fácil demais para ser inventada. "Eu quero continuar." Vitória sorriu, e aquele sorriso raro, inteiro, foi como uma janela aberta. Naquele mesmo dia, depois da reunião com o cliente, Marina caminhou com Vitória pelo corredor do hotel sem correr, sem se esconder. Não de mãos dadas ainda, não por vergonha, mas por escolha de ritmo. Só lado a lado, presença assumida. No elevador, quando uma colega do projeto entrou e olhou rápido para as duas, Marina sentiu o coração disparar. Ela não recuou. A colega comentou algo banal sobre horários. Marina respondeu com calma. Vitória respondeu com calma. O mundo não acabou. Ninguém explodiu. O chão não abriu. E Marina entendeu. A catástrofe que ela sempre imaginou era, em parte, uma história que ela contava para continuar presa. No táxi para o aeroporto, o céu estava nublado. A cidade passava como um filme. Marina segurou a própria pasta no colo, hábito antigo. Vitória olhava pela janela tranquila. Marina virou o rosto para ela. "Eu vou falar com a diretoria quando voltarmos." A frase saiu sem heroísmo. Só decisão prática. "Se tiver rumor, que seja do jeito certo." "Do meu jeito." Vitória olhou para Marina com uma ternura que não diminuía a força dela. "Eu não preciso que você seja perfeita." Vitória disse. "Eu só preciso que você seja verdadeira." Marina assentiu. Sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Ela estava cansada de pedir desculpas por existir. Quando o avião decolou, a turbulência veio leve de novo. Marina sentiu a ansiedade subir como sempre, o corpo reagindo antes da mente. Dessa vez, ela não fingiu que não estava com medo. Ela pegou a mão de Vitória. Vitória entrelaçou os dedos sem comentário, sem espetáculo. E Marina respirou. Não como quem aguenta, como quem vive. No topo das nuvens, o sol apareceu por um instante, iluminando tudo por dentro do avião. Marina olhou para a própria mão entrelaçada de Vitória e sentiu, pela primeira vez, algo que parecia impossível no seu mundo de planilhas e controle. Paz. Não a paz da segurança. A paz da verdade. E foi assim que Marina mudou, não se tornando alguém que não tem medo, mas alguém que parou de chamar a própria vida de erro.